Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Gustavo. E hoje nós vamos fazer uma introdução aqui a partir de óptica, beleza, meus queridos? Bem, vamos iniciar aqui uma parte sobre óptica, fazer uma introduçãozinha, né? E vamos falar um pouquinho aqui o que seria a parte de óptica. A parte de óptica, ela vai falar basicamente sobre a questão da luz. Seria o estudo da luz, certo? Quando a gente fala em óptica em geral, nós vamos ter duas partes. A óptica dividida em óptica corpuscular e a óptica, certo? Que é dividida na parte de ondulatória. A óptica corpuscular, ela entende que a luz ela é formada por partículas, certo? Então, ela é dividida nessa questão de que a luz é formada por partículas, enquanto que a óptica ondulatória ela é formada pelo conceito de ondas, certo? Cada uma delas, na verdade, apresenta algumas as suas defesas, né? Na realidade, não existe uma certa ou uma errada aqui. Na verdade, a gente vai entender que, na realidade, né, a luz ela tem uma característica dual, que é chamada dualidade onda-partícula. Então, a luz ela apresenta tanto uma característica de onda como uma característica de partícula, certo? Isso a gente vê aí em vários exemplos aqui. Então, a gente pode entender, por exemplo, que a luz, na verdade, né, se você for analisar pela parte de onda, ela na verdade ela está dentro de um espectro eletromagnético, né? Então ela tem dividido a parte das ondas de rádio, você tem a parte do micro-ondas, você tem a questão do infravermelho, você tem a luz, como a gente conhece, depois tem o ultravioleta, o raio X e o raio gama, certo? Então a luz, na verdade, ela está dentro disso aqui, né? Está dentro desse espectro aqui. E que, na realidade, né, se você for analisar, a luz ela participa desse espectro em que a frequência, a tendência dela é crescente para cá e o comprimento de onda que a gente fala, né, ele é o contrário, ele trabalha nessa parte aqui, ok? Essa característica aqui, né, ela surgiu com a ideia de, né, a ideia anterior a Newton. Quem defendia a parte da ideia corpuscular foi justamente Newton. Só como com Newton, acredito eu que seja um pouco mais conhecido, né, justamente devido à sua capacidade de persuasão, primeira coisa, e também devido à sua característica de ser das leis de Newton, né? A característica da particularidade de onda, né? Ela ficou sendo esquecida ao longo do século. E justamente aqui, né? A gente utilizou essa parte de partícula e tudo mais, foi utilizada mais para a gente poder entender, principalmente, a questão, por exemplo, aqui da questão do raio de luz, a formação de imagens e tudo mais. Mas depois foi visto que, na verdade, a luz ela faz muito mais que isso, certo? Mas isso vai ser estudado em outro momento, ok? Bem, quando a gente fala em luz, né, nós não podemos esquecer de algumas coisas aqui. A primeira delas é com relação às chamadas fontes de luz. As chamadas fontes de luz. A fonte de luz, na verdade, né, a gente aprendeu isso já lá na escolinha, né, lá na época do primário praticamente, nós temos as chamadas fontes de luz, ou seja, nós temos as chamadas fontes de luz primário, a fonte de luz primária, que são corpos que geram a luz, como por exemplo, nós temos as estrelas,
nós temos a lâmpada, certo? Nós temos a vela, fogo, que seria isso. E aí nós temos a chamada fonte de luz secundária, que é aquilo que reflete a luz, certo? Que seria, no caso, satélites, seriam os nossos planetas, e objetos de modo geral, certo? Coisas e assim por diante. Uma coisa importante sempre de se falar aqui é que, na verdade, nós só enxergamos luz, ou seja, de alguma forma, todos somos fontes de luz, seja de sua forma primária ou da sua forma secundária, certo? Percebam que a luz, né, ela tem uma importância histórica, né, ela tem uma importância filosófica aqui, né? Então a gente fala, por exemplo, que a luz, ela é fonte da luz, da luminosidade, do bem, né? O que representa as trevas, por exemplo, é a falta da luz, né? Então a luz para o ser humano ela é muito importante, porque a nossa visão, basicamente, né, ela vem oriunda desse conceito, certo? A gente só consegue visualizar, certo? A nossa visão, ela só funciona graças a isso, né? Porque a nossa visão, ela só enxerga luz que ela é refletida, certo? Ou seja, luz que é refletida ou originada de um corpo. Ou seja, eu só consigo enxergar alguma coisa desde que esse corpo ele reflita ou gere luz, certo? Eu só consigo ver através disso. Então eu não gero, por exemplo, luz, eu não acabo fornecendo luz para alguma coisa e essa luz sai dos meus olhos e vai para o corpo. Não, é o corpo que sempre fornece luz para ele e de alguma forma chega até os meus olhos, certo? Além disso, a gente vai perceber que essas fontes de luz também elas podem ser pontuais, certo? Então elas podem ser do tipo pontual, certo? O que seria uma fonte pontual? É que uma fonte de luz que ela é gerada ou refletida a partir de um ponto, certo? Ou a gente vai ter também a fonte de luz que a gente chama de extensa, certo? Que é quando ela é gerada ou ela acaba sendo refletida por vários pontos, certo? Então você tem a luz que ela é gerada por vários pontos em si. Então percebam que a luz, né, a fonte de luz ela pode ser primária, ou seja, ela gera luz, e essa mesma fonte de luz primária ela pode ser pontual ou extensa, certo? Então se ela for a partir de um ponto, ela é pontual. Se ela for essa luz primária, ela for refletir, essa for extensa formada por vários pontos, a gente chama de extensa. Da mesma forma como a secundária. Nós também podemos chamar que essa fonte primária pode ser pontual ou extensa, ou essa fonte secundária que pode ser pontual ou extensa, ela também ela pode ser monocromática,
certo? Monocromática, que aí é quando a gente tem aqui a questão de apenas uma cor, certo? Ou ela também pode ser formada por várias cores, que seria a chamada policromática. Formada por várias cores, certo? Também pode ser dessa forma aí. Bem, mas a gente falou até agora sobre as fontes, né? Mas para quando a gente fala nessa questão das feixes de luz, né? Nós temos uma representação mais coerente para falar sobre ela. Nós vamos falar basicamente sua representação através daquilo que a gente chama de raio de luz, certo? O raio de luz, na verdade, é uma representação, certo? É a representação da propagação da luz. Então, ela representa uma propagação da luz, certo? Como é que seria isso? Na verdade, o raio de luz ele é representado por isso aqui, ó, né? Na verdade, ela é uma seta, certo? Ela representa isso aqui. Nós vamos ter, por exemplo, quando nós temos várias setas, né, como isso aqui, né, lembrando que tem uma coisa importante, isso aqui não é vetor, tá? Isso aqui é apenas uma representação, então ela não tem módulo, ela apenas representa direção e sentido, tá? Nós podemos dizer para nós aqui, na realidade, que nós podemos ter aquilo que a gente chama também de feixe de luz. O feixe de luz, certo? O feixe de luz, ele na verdade representa quando você tem um conjunto de raios de luz, certo? Conjunto de raios de luz, certo? E eles podem ser classificados, esse conjunto de raios de luz, de vários tipos. Ele pode ser classificado como sendo divergente, quando eles partem, por exemplo, do mesmo ponto, como esse caso aqui, ó. Melhor dizendo, divergente, certo? Então, ele é divergente. Você tem o feixe de luz que eles são convergentes. Então, você teria isso aqui. Então, quer dizer que eles convergem para um único ponto. Certo? Seria isso aqui. E você teria o feixe de luz que a gente chama de cilíndrico, certo? Que seria isso aqui. Ó, seria o cilíndrico. Que seria esse cara aqui, certo? Que seria esse cara aqui. Que ele seria, no caso, quando você tem
feixes de luz que eles são paralelos um ao outro, certo? Então seria, por exemplo, um caso desse tipo aqui. Vamos falar, por exemplo, uma lâmpada, né? Quando você vê uma lâmpada, né? Uma lâmpada seria um bom exemplo. Você teria uma lâmpada, por exemplo, uma fonte de luz que seria primária, uma fonte pontual, certo? Uma lâmpada, por exemplo, e ela seria uma fonte de luz divergente. A questão, por exemplo, de fonte pontual extensa depende muito da forma como você está olhando, né? Uma lâmpada, por exemplo, ela é formada por vários pontos também. Só que depende da distância que você está olhando. Se você estiver longe, né, você teria, por exemplo, uma fonte pontual, né? Até uma lâmpada, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, né, essas compridas, também poderia se considerar uma fonte pontual, dependendo da distância que você está olhando. Certo? Então depende muito da distância que você está olhando. Uma lâmpada de LED, essas LED que a gente está olhando hoje, elas poderiam ser consideradas uma fonte extensa se elas estiverem muito próximas, porque ele é formado por várias lâmpadazinhas, né? Vários pixels de lâmpada de LED. Certo? Então depende muito da resolução que você está olhando ali. Um exemplo de convergente seria a lupa, né? E o cilíndrico seria uma situação, por exemplo, analisado com o feixe de luz, feixe, por exemplo, de luz cilíndrico, que seria o caso do laser, né? Vamos falar um pouquinho sobre, agora para a gente finalizar nossa aula, sobre os meios de propagação. Meios de propagação. Nós temos, nesse caso, os meios transparentes, né? Como o próprio nome já fala, transparentes, que é quando você tem com que a luz ela passa de um meio para o outro, certo? Ela consegue ter passagem livre de um meio para o outro. Você tem os meios translúcidos. Você tem a passagem de luz de um meio para o outro, mas não tem tanta transparência. Qual é a diferença de um lado para o outro? O transparente, você consegue visualizar a imagem com nitidez do outro lado, ou seja, você tem um alto grau de passagem de luz, né? Normalmente isso é medido com uma certa refletância, gente, ou seja, transparência, ou seja, em torno de 90, 80, 90% da luz ela consegue ser passada para o outro lado. Enquanto que o translúcido, a luz ela consegue atravessar, só que ela não consegue, ela não consegue seguir o seu caminho, né? Então o que acontece normalmente aqui? Se você tiver, por exemplo, um meio transparente, né? Por exemplo, aqui, ó, um meio transparente, a luz normalmente ela vai fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar vou colocar um feixe de luz aqui. Então, a luz, por exemplo, ela incidiu, né? Só que ela vai sofrendo alguns desvios. Por exemplo, ela vem aqui, sofre isso aqui, por exemplo, fazer isso aqui. Eu vou, por exemplo, colocar para cá, vamos colocar assim. E a luz, ela, por exemplo, vai sofrer um negócio assim, ó. Por exemplo, ela veio mais para cá, vamos supor assim. Certo? Então ela sofreu um desvio. A luz passou para o outro lado, mas ela sofreu um desvio. No meio translúcido, né, o que acontece é que existe pouca passagem da luz, ou seja, muita luz ela vai conseguir passar. A luz ela consegue passar. Alguma luz passa, né, aquele desvio clássico que eu falei para vocês, né? Ela consegue passar de um lado para o outro, mas muita luz também acaba voltando para cá,
né? Então você tem uma certa passagem nessa questão aqui, né? Agora, você tem o meio opaco. O meio opaco já muda um pouquinho. O meio opaco, você já teria a seguinte ideia. Você teria, por exemplo, aqui o corpo, certo? A luz, ela incide sobre a superfície, só que ela vai ter reflexão praticamente total da luz, ou seja, se você incide a luz aqui, a luz ela irá sofrer uma certa refletância em cima dele, ok? E aí você tem um meio chamado isotrópico, para a gente finalizar. O meio isotrópico é quando você passa de um meio para o outro, só que não existe mudanças nas suas características, ou seja, não existe mudança nessa trajetória, por exemplo, aqui. Ou seja, a luz ela vai conseguir, por exemplo, atravessar aqui, ó, né? Vai conseguir atravessar aqui bem de buenas. Olha lá, ela vai conseguir, por exemplo, atravessar aqui bem de buenas. Olha lá. Vai conseguir atravessar o meio bem disso. Por exemplo, isso seria, por exemplo, o ar com o vácuo. Ok? Seria isso. Não existe mudanças, não mudanças características do seu no meio de na transferência de um meio para o outro. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido um pouquinho e que novas ideias surjam com esse conceito aí. Beleza? Obrigado pela atenção e até mais.